Às vezes, em meio ao turbilhão de informações que nos bombardeiam diariamente, surge uma sensação de peso, uma sobrecarga. É como se a complexidade do mundo nos envolvesse, nos aprisionasse em um emaranhado de pensamentos e ideias. Buscamos respostas simples, soluções que nos libertem dessa confusão, mas muitas vezes nos deparamos com a superficialidade, com explicações que parecem mais complexas do que a própria questão. Já sentiu essa frustração? Imagine a mente humana como um labirinto. Um labirinto vasto, cheio de corredores tortuosos, encruzilhadas e becos sem saída. Em cada esquina, uma nova ideia, uma nova teoria, um novo conceito. É fácil se perder, não é mesmo? Mas, felizmente, existe uma bússola que pode nos guiar. A navalha de Akan. Uma ferramenta simples, mas poderosa, que nos ajuda a encontrar a saída, a simplificar o caminho. Além de Batan, em seus ensinamentos, nos convida a refletir sobre essa analogia. A navalha de Akan, nesse contexto, é a bússola que nos orienta, nos permitindo cortar as ideias desnecessárias, as explicações complexas que obscurecem a verdade. É a busca pela simplicidade, pela clareza, em meio ao caos. Neste vídeo, vamos desmistificar a navalha de Akan. Vamos mostrar como ela não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma ferramenta prática para a vida. Uma ferramenta para tomar decisões, discernir informações e encontrar a verdade em meio à desordem. Vamos explorar como a busca por explicações mais simples e diretas pode nos libertar de crenças complexas e desnecessárias, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda e significativa do mundo. Então, prepare-se para embarcar em uma jornada de reflexão. Uma jornada em busca da simplicidade, da clareza e da verdade. Uma jornada que nos convida a questionar, a duvidar e, acima de tudo, a simplificar. Então, o que é essa tal navalha de Akan que tanto falamos? Imagine-a como uma tesoura afiada, uma ferramenta que nos ajuda a cortar o excesso, a podar a complexidade. Em essência, a navalha de Akan, também conhecida como o princípio da parcimônia, postula que, entre duas explicações para um mesmo fenômeno, a mais simples é a mais provável. Uma ideia simples, não é? Mas com um poder imenso. Para entender melhor, vamos voltar no tempo. A navalha de Akan tem suas raízes no século Shiv, com o frade franciscano inglês Guilherme de Akan. Akan, um homem de grande intelecto, defendia que as explicações não deveriam multiplicar entidades, sem necessidade. Em outras palavras, se você pode explicar algo de forma simples, sem adicionar elementos desnecessários, então faça isso. Com o tempo, o conceito evoluiu, ganhando força e aplicação em diversas áreas do conhecimento. Na ciência, por exemplo, a navalha de Akan é fundamental. Os cientistas buscam as teorias mais simples, que explicam os dados observados. Na filosofia, ela nos ajuda a questionar e a refinar nossas ideias. Na medicina, auxilia no diagnóstico, priorizando as explicações mais prováveis para os sintomas apresentados. Pense em um caso de investigação. Um crime foi cometido. A polícia tem diversas teorias sobre o que aconteceu. Uma teoria complexa envolve múltiplos suspeitos, conspirações e evidências contraditórias. Outra, mais simples, aponta para um único suspeito, com provas claras e diretas. A navalha de Akan nos diz para começar com a teoria mais simples. Não porque ela seja necessariamente a verdade absoluta, mas porque é o ponto de partida mais lógico e eficiente. É um guia, não uma sentença final. Mas atenção, a navalha de Akan não é uma regra absoluta. É importante não confundir simplicidade com superficialidade. A busca pela simplicidade não deve nos levar a ignorar evidências complexas ou a descartar explicações que exigem um olhar mais atento. A navalha de Akan é uma ferramenta, um guia, que nos ajuda a navegar pela complexidade, mas não é uma varinha mágica que resolve todos os problemas. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Como a navalha de Akan pode nos ajudar a simplificar nossas crenças, a desconstruir teorias conspiratórias, a buscar a verdade de forma mais objetiva? Pense nas vezes em que nos sentimos confusos, perdidos em meio a informações contraditórias. A navalha de Akan pode nos ajudar a cortar o excesso, a focar no essencial, a buscar explicações mais simples e diretas.
pode nos libertar de crenças complexas e desnecessárias, abrindo espaço para uma compreensão mais clara e profunda do mundo. Já parou para pensar em como nossa mente funciona? Ela é como um terreno fértil para as ideias, mas também um campo minado por armadilhas. Uma das mais perigosas é o viés de confirmação. Nossa mente, de forma quase automática, tende a buscar informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. Criamos, então, explicações complexas, intrincadas, para justificar o que já acreditamos. É como se construíssemos um castelo de cartas para sustentar uma única ideia, mesmo que essa ideia não seja totalmente verdadeira. Vivemos na era da informação. Somos bombardeados constantemente por dados, notícias, opiniões. É um fluxo incessante, um ruído ensurdecedor. A navalha de Akan, nesse contexto, é como um filtro, uma ferramenta que nos ajuda a separar o joio do trigo, a focar no essencial. Sem essa ferramenta, corremos o risco de nos afogar em um mar de informações irrelevantes, nos perdendo em detalhes e deixando de enxergar o panorama geral. Imagine a mente como um motor que precisa de combustível para funcionar. Mas se esse motor recebe combustível demais, ele superaquece. A simplificação, nesse caso, é a refrigeração. É a capacidade de reduzir a carga, de eliminar o excesso para que o motor possa funcionar de forma eficiente e sem falhas. A clareza é fundamental. A simplicidade facilita a comunicação, torna o aprendizado mais fácil, agiliza a tomada de decisões. Quando simplificamos, evitamos a paralisia por análise, aquela sensação de estarmos presos em um ciclo de pensamento, incapazes de agir. A clareza nos liberta, nos permite ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções da complexidade. Agora, um desafio. Pense em uma crença complexa que você tem. Uma crença que talvez você carregue há muito tempo. Pode ser sobre política, religião, relacionamentos, ou qualquer outro assunto. Tente simplificá-la. Use a navalha de Akan. Analise as evidências. Busque a explicação mais direta, a que exige o menor número de pressupostos. É um exercício que pode ser libertador. É um exercício que nos ajuda a ver o mundo com mais clareza e objetividade. Como podemos aplicar a navalha de Akan em nossa vida cotidiana? Ela não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma ferramenta prática, que pode nos auxiliar em diversas situações. Comecemos pelas decisões. Seja na escolha de uma carreira, na busca por um relacionamento, ou até mesmo nos investimentos financeiros, a navalha de Akan pode nos guiar. Priorize as opções mais simples e diretas, aquelas que exigem menos esforços e que se baseiam em princípios claros e objetivos. No mundo da informação, a navalha de Akan é uma aliada poderosa. Avalie notícias, teorias e opiniões com um olhar crítico. Busque as explicações que exigem menos suposições, que são sustentadas por evidências sólidas e que evitam o excesso de detalhes. Desconfie das narrativas complexas, repletas de conspirações e de informações contraditórias. Nos relacionamentos, a navalha de Akan também pode ser muito útil. Muitas vezes, complicamos as coisas, criamos mal-entendidos e alimentamos conflitos desnecessários. A navalha de Akan nos convida a resolver esses conflitos com clareza e simplicidade. Evite interpretações complexas. Foque na comunicação clara e direta. Expresse seus sentimentos de forma honesta e transparente. Vamos a um exercício prático. Imagine uma situação conflituosa. Pode ser um desentendimento com um amigo, um familiar ou um colega de trabalho. Identifique as possíveis explicações para esse conflito. Quais são as diferentes versões dos fatos? Aplique a navalha de Akan. Qual explicação é a mais simples? Qual é a que exige menos suposições? Qual é a que se baseia em evidências concretas? A clareza é libertadora. A simplificação nos liberta da ansiedade, da confusão e da paralisia. Quando simplificamos, focamos no que realmente importa. Deixamos de lado as preocupações supérfluas e vivemos de forma mais autêntica e focada em nossos valores. A navalha de Akan nos convida a uma vida mais simples, mais clara e mais significativa. Vivemos em uma cultura que, muitas vezes, valoriza a complexidade. Acreditamos que, quanto mais complexa for uma ideia, mais inteligente ou profunda ela é. Mas a navalha de Akan nos convida a questionar essa crença.
a complexidade nem sempre é sinônimo de inteligência ou profundidade. Muitas vezes, ela é apenas um véu que esconde a verdade. A busca por conspirações é um exemplo claro do apelo da complexidade. Teorias conspiratórias são, por natureza, complexas. Envolvem múltiplos atores, informações secretas, manipulações e encobrimentos. A navalha de Occam nos ajuda a questionar essas teorias, a buscar explicações mais simples e a desconfiar do excesso de detalhes. Nem sempre a explicação mais complexa é a mais correta. Conheço a história de um estudante. Ele se sentia perdido em meio à complexidade da política. As informações eram contraditórias, as opiniões polarizadas, as teorias confusas. Ele decidiu aplicar a navalha de Occam. Começou a simplificar suas crenças, a questionar as informações que recebia, a buscar explicações mais claras e diretas. Encontrou uma nova perspectiva, uma nova forma de entender o mundo. É preciso ter cuidado com a arrogância intelectual. A complexidade pode ser usada para criar barreiras, para afastar as pessoas da verdade. Podemos nos sentir superiores por dominarmos teorias complexas, mas isso não significa que estamos mais próximos da verdade. A complexidade, por vezes, serve apenas para inflar o ego e obscurecer a realidade. A humildade é fundamental. A navalha de Occam não é uma resposta definitiva para todas as perguntas. A simplicidade nem sempre é a solução. Mas ela é um bom ponto de partida. É um convite à reflexão, à busca pela verdade, com um olhar crítico e um coração aberto. A navalha de Occam é mais do que um simples conceito filosófico. Ela está intrinsecamente ligada à lógica e ao pensamento crítico. É um princípio fundamental que nos ajuda a analisar informações, a avaliar argumentos e a tomar decisões de forma mais racional. Ao aplicarmos a navalha de Occam, estamos exercitando nossa capacidade de pensar de forma clara e objetiva. O ceticismo é essencial. Questionar tudo, buscar evidências, evitar a aceitação cega. A navalha de Occam nos encoraja a não aceitar explicações complexas sem antes analisar as evidências que as sustentam. É preciso duvidar, questionar, investigar. Só assim podemos chegar à verdade. A intuição pode ser um guia, mas não podemos confiar cegamente nela. A intuição é valiosa, mas precisa ser testada, validada. A navalha de Occam nos convida a analisar nossas intuições, a buscar evidências que as confirmem ou as refutem. Na ciência, a navalha de Occam é uma ferramenta essencial. Os cientistas a utilizam para formular e testar hipóteses. Buscam as explicações mais simples, que se encaixam nos dados observados. A navalha de Occam nos ajuda a evitar o excesso de complexidade e a focar no essencial. Chegamos ao fim desta jornada. Reflita sobre suas crenças. Questione as informações que você recebe. Busque a simplicidade. Lembre-se, a verdade, muitas vezes, se encontra na explicação mais direta. A navalha de Occam é um convite à reflexão, à clareza e à simplicidade. Um convite a uma vida mais autêntica e significativa. Então, chegamos ao fim desta jornada. Recapitulando, a navalha de Occam é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a simplificar o pensamento, a tomar decisões e a buscar a verdade. É um princípio que nos convida a cortar o excesso, a focar no essencial e a buscar explicações mais simples e diretas. Jostein Gaarder, em seus livros, nos convida a refletir sobre a busca pela verdade. Imagine a busca pela verdade como uma escalada em uma montanha. Existem diversas trilhas, algumas mais longas e complexas, outras mais diretas e seguras. A navalha de Occam é como a trilha mais direta, a que nos leva ao topo da montanha, com o menor esforço. Agora, o desafio final. Aplique a navalha de Occam em sua vida. Simplifique suas crenças. Simplifique suas decisões. Simplifique as informações que você recebe. Observe como a simplicidade pode trazer clareza, autenticidade e significado para a sua vida. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a navalha de Occam e sobre o pensamento crítico, sugiro que você procure livros, artigos e vídeos sobre o tema. Existem muitos recursos disponíveis que podem te ajudar a aprofundar seus estudos. Compartilhe suas experiências e reflexões nos comentários. Crie uma comunidade de aprendizado e crescimento. Juntos,
podemos nos ajudar a simplificar nossas vidas e a buscar a verdade com mais clareza e objetividade. Lembre-se, a simplicidade é a chave. A simplicidade é a chave para uma vida mais clara, autêntica e significativa. Vá em frente e simplifique.